Hoje eu quero falar com você sobre um modelo perfeito de igreja. Um modelo perfeito de igreja. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 42 a 47, tá bom? Não sei se você vai enxergar aí atrás, está bem pequenininho. Vou dar um jeito nisso aqui para a semana que vem. Tentar prender esse projetor ali no teto para essa luz aqui. Mas eu acho que o problema não é a luz, Margarete. Eu acho que é a distância mesmo para quem está lá atrás. Apaga também, se vocês preferirem, pode ser também, tá? Atos 2, de 42 a 47, eu quero falar sobre esse modelo perfeito de igreja hoje, tá bom? Vamos ler? Chegar para cá, não sei se vai dar microfonia, mas vamos tentar, se você poder ver ali. Diz assim o texto da palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu vou ler de novo esse texto, é tão maravilhoso, e eu queria que ele por si só já tivesse o poder de abençoar a sua vida nessa noite. Eles, os apóstolos, os primeiros cristãos que foram impactados no dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus, uma festa judaica, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Quero mais uma vez poder orar com você. Quero poder mais uma vez agradecer a Deus por essa noite, por estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa comunhão gostosa que podemos ter, pela Tua alegria que já visitou o nosso coração nessa noite, pelo tempo de louvor e adoração ao Teu nome, porque é para isso que nós existimos, foi para isso que fomos chamados pelo Senhor. Obrigado, Pai, por esse lugar que nos acolhe. Obrigado pela vida do Teu Espírito que flui aqui entre nós, como já cantamos também hoje à noite. É água viva que flui do Teu trono de graça e alcança o nosso coração, alcança a nossa alma. Deus, eu quero simplesmente nessa noite te agradecer por tudo isso. Mas agora eu também peço, Deus, vem nos visitar com a Tua palavra. Vem falar ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, Deus. Que essa noite seja uma noite onde o Teu Espírito, mais uma vez, fale ao mais íntimo do nosso ser. Que seja uma noite de transformação, uma noite de encontro profundo com a Tua palavra, uma noite onde realmente, Pai, possamos ser transformados de dentro para fora. Onde o nosso coração seja visitado, nossa alma seja impactada por meio da Tua palavra, e que ao final desse culto, desse encontro, possamos voltar para casa, Senhor, com a certeza de que fomos visitados pelo Senhor, de que nos encontramos contigo, Senhor, e de que valeu a pena romper com tudo, abrir mão de tudo, para estar aqui hoje à noite na Tua casa, Senhor. Que seja assim, Pai, no nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um modelo perfeito de igreja é o tema que eu quero trabalhar com você aqui nessa noite. Queridos, é preciso que a gente entenda que esse relato que nós acabamos de ler aqui de Atos capítulo 2, sobretudo dos versos 42 a 47, esse relato retrata justamente quando tudo começou. Hoje nós estamos aqui reunidos na comunidade presbiteriana da freguesia. E ao mesmo tempo em que nós estamos aqui, nesse momento existem igrejas batistas, Assembleias de Deus, Universal e tantas outras denominações reunidas ao redor de um único nome: Jesus Cristo.
E por mais que exista tanta, não diferença, mas tantas divisões ou ramificações do cristianismo, e mesmo dentro do cristianismo, nós sabemos que existe o cristianismo protestante, que é a nossa linha, e existe o cristianismo católico. Mas embora haja toda essa gama, essa diversidade de denominações dentro do cristianismo, é interessante a gente observar que tudo isso teve um início. E tudo isso, o que se chama igreja evangélica ou igreja cristã, começa justamente em Atos capítulo 2. Como eu já lhes adiantava aqui, um pouco antes, é sabido por nós, pelo relato dos próprios evangelhos e sobretudo de Atos, que depois da morte de Jesus, 50 dias após a sua morte, houve uma festa em Jerusalém chamada Festa do Pentecostes. Era uma festa comum no calendário judaico. E já havia sido profetizado lá pelo profeta Joel, aproximadamente 800 anos, 900 anos antes de Cristo, ou um pouco menos, que chegaria um tempo onde o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo. Em Atos capítulo 2, o que nós vemos é justamente o cumprimento da profecia. O Espírito Santo foi derramado, houve um derramar dessa graça, desse fluir do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, e ali tem o início daquilo que nós chamamos de igreja cristã, ou igreja, vou chamar de evangélica, porque é uma expressão mais familiar, tanto a mim quanto a você. Então, em Atos capítulo 2, nós encontramos o início da igreja. Isso é interessante porque esse relato, ele mostra para nós um modelo de igreja. Olha para o texto que nós acabamos de ler. Olha para a prática daquela igreja. Olha para a forma como as pessoas se relacionavam. Como elas se relacionavam com os apóstolos, com a palavra de Deus, e como que elas se relacionavam umas com as outras. Um modelo sobremodo excelente de igreja. Agora, eu queria que você pudesse entender uma coisa. Por mais que em Atos capítulo 2 nos apresente, ou em Atos capítulo 2 nos apresente um modelo perfeito de igreja, seria uma grande ilusão nossa tentar pensar se é possível a reprodução desse modelo dos nossos dias. Aliás, eu queria que você já entendesse desde já que toda tentativa de copiar modelos, por melhores que eles sejam, na íntegra, e tentar aplicar esses modelos na íntegra, em outro contexto, não respeitando um abismo temporal, um abismo geográfico, um abismo cultural, isso redundará em frustração. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tentar pegar um modelo de uma igreja que está dando certo em algum lugar, e não fazer as devidas ressalvas e modificações, e aplicar esse modelo no seu contexto, o que vai acontecer é que eu e você vamos ficar frustrados pela incapacidade de reproduzir tal modelo. Então, desde já, entenda uma coisa: por melhor que tenha sido o modelo de Atos 2, por melhor e mais excelente que tenha sido esse modelo de igreja, se nós não fizermos um exercício nessa noite, qual seja, ressalvarmos esse abismo que eu já lhes falei, cultural, social, geográfico, temporal, nós vamos ficar frustrados por não conseguirmos aplicar. Falando de modelos, é interessante porque algum tempo atrás chegou aqui no Brasil um modelo de uma igreja aparentemente perfeita. Não sei quantos já ouviram falar nessa igreja, Saddleback Church, uma igreja na Califórnia. E é interessante porque esse pastor, Rick Warren, ficou muito famoso nos Estados Unidos e vem fazendo um sucesso pelo mundo, porque ele lançou um livro há algum tempo, chamado Uma Igreja com Propósito. E qual foi a tese do Rick Warren? Ele falou o seguinte: olha, nos evangelhos há valores, há princípios, há propósitos que toda igreja deveria observar. O que o Rick Warren fez? Ele formatou a sua igreja, organizou a sua igreja de modo que esses valores, adoração, comunhão, discipulado, evangelismo e ação social, pudessem ser marcantes na vida da sua igreja. E com esse modelo de igreja, Rick Warren ficou conhecido no mundo, certo? A sua igreja cresceu, como você pode ver, não sei se você aí atrás consegue enxergar. A igreja é uma coisa maravilhosa, fantástica. Ou seja, para qualquer mortal, pastor que está reunido numa garagem de uma casa, quando olha para aquilo ali, vai dizer assim: essa é a igreja ideal. Essa é a igreja maravilhosa. Porque olha só,
Quantas mil pessoas cabem naquele auditório? Que coisa linda, as pessoas adorando. Então, qual é a tentação que os pastores viveram e continuam vivendo nos nossos dias? Bom, se nós vivermos os 5 valores que o Rick Warren ele coloca no seu livro, e dizendo serem os valores do Evangelho, os propósitos do Evangelho, nós vamos chegar a ter uma igreja como essa, uma igreja que funciona, uma igreja que dá certo. Sabe o que a maioria dos pastores que tentaram aplicar o modelo na íntegra não contaram, não pensaram? Como eu já lhes falei, que existe um grande abismo cultural, um grande abismo geográfico, um grande abismo socioeconômico que separa a realidade americana da nossa realidade. Hoje, você já sabe, já percebe, igrejas que entraram pelo caminho da igreja com o propósito do Rick Warren e que hoje vivem uma frustração profunda, porque não conseguiram os resultados práticos que esse pastor conseguiu. E aqui não vai nenhuma crítica ao Rick Warren, eu gosto, leio os livros dele, acho que tem uma percepção bacana sobre a igreja, mas a minha crítica aqui nessa noite é muito mais aqueles que tentam pegar um pacote completo, um pacote fechado e aplicar dentro de uma realidade sem fazer essas ressalvas que eu estou falando para vocês. Então, como nós vivemos em busca de modelos, de referências para vivermos o chamado projeto de igreja, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que não seria melhor, ao invés de falarmos de um modelo, uma referência de uma igreja, não seria melhor nós irmos atrás de princípios bíblicos para a formação de uma igreja e tentar viver esses princípios bíblicos na nossa própria realidade? Porque pensa comigo, eu não vou viver aqui a ilusão achando que seria possível hoje voltarmos ao modelo de Atos 2. Imagina só aquele modelo de igreja, onde eles vendiam tudo que eles tinham e colocavam aos pés dos apóstolos, embora a gente veja isso nos nossos dias também, né? De certa forma. Mas naquela perspectiva, tudo era levado para os apóstolos, eles viviam diariamente no templo, eles tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa. A impressão que me dá é que naquele mundo, no mundo no qual eles viviam, na sociedade em que eles viviam, uma cidade judaica, num contexto não tão como é vivido nos grandes centros hoje dos nossos dias, era muito mais fácil viver aquele modelo de igreja do que hoje. O que eu estou querendo dizer é que é uma ilusão, seria uma ilusão minha como pastor, achar que eu poderia viver uma igreja, ter uma igreja como aquela de Atos 2, onde todos os dias as pessoas estariam na igreja, todos os dias elas abririam a sua casa, todos os dias elas estariam sendo discipuladas. É uma ilusão viver isso. Porque a vida como está configurada dentro da nossa sociedade, da nossa realidade, não permite esse tipo de coisa. Agora, que princípios e práticas nós encontramos na igreja de Atos, que se adotados farão de nós uma igreja marcada pela excelência? Então, se não dá para pegar o pacote completo e trazer para a nossa realidade, se não dá para pegar aquele modelo que é sobremodo excelente e aplicar na íntegra aqui nos nossos dias, quais os princípios que nós podemos perceber no texto de Atos, capítulo 2, que uma vez adotados hoje na nossa realidade, poderia fazer de nós uma igreja que vivesse numa excelência, numa espécie de modelo de igreja? Primeiro princípio ou prática que eu vejo foi a adoção de um conjunto de verdades absolutas e inegociáveis que formaram o pilar daquela igreja. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite: nós somos um povo, nós cristãos somos um povo que caminhamos à luz de verdades absolutas. Vivemos num tempo de relativismos mil. Vivemos num tempo onde verdades têm sido relativizadas. Porém, para nós cristãos, nós precisamos entender que existem verdades que são absolutas, que são inegociáveis e que nós devemos viver e morrer por conta dessas verdades. Quais são elas? Verdades que são fundamentais para qualquer igreja que se diga cristã ou evangélica. Vamos por parte. Primeiro, a existência de um único Deus pessoal e soberano. A igreja cristã, ou toda igreja cristã ou evangélica, crê na existência de um único Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus pessoal que se relaciona com seus filhos, um Deus que é soberano, como já cantamos aqui nessa noite, que significa dizer o seguinte: a sua vida não é fruto do acaso.
Se você entrou aqui nessa noite achando que a sua vida, a forma como está configurada, ela é o resultado da conjunção de alguns fatores que você atribui ao acaso, eu quero dizer que você está redondamente enganado, porque a Bíblia nos assegura que existe um Deus soberano que controla a nossa existência. Você pode dar glória a Deus por isso? Existe um Deus soberano que controla a sua história, um Deus que te ama, um Deus que sabe da sua história desde quando você estava no ventre materno. Deus já sabia qual seria a sua carteira de identidade e o seu CPF. Deus, muito mais do que saber, já havia planejado com quem você ia se casar. Deus, muito mais do que saber, já havia determinado onde você ia morar. Um Deus soberano que controla a história, que controla a sua vida. É isso mesmo, um Deus que te conhece, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que está com a sua mão de poder sobre a sua vida diuturnamente. Mais ainda, Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, viveu sem pecado, foi crucificado, morreu e ressuscitou, e hoje governa soberano sobre tudo e todos. Sabe, queridos, essa é uma outra verdade que é inegociável na nossa fé, na fé cristã. É uma verdade apostólica essa aqui. Os apóstolos viveram e morreram por essa verdade. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo morreu sim. Morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E ascendeu aos céus. Subiu aos céus. E hoje governa tudo e todos. É isso que o cristianismo anuncia e prega. Este Jesus, ele é o cabeça, o fundamento sobre o qual a igreja deve ser edificada. Para comigo aqui um pouquinho. Essa semana chegou a mim um vídeo, eu tinha ouvido falar e ali me deu a dica mais ou menos de onde encontrar, apareceu no Domingo Espetacular, num programa da Record, eu acho, da Record, e de uma igreja em São Paulo que possui 25 mil adeptos ou seguidores, de um pastor chamado Aldo Bertoni, um homem de 85 anos de idade. Eu fui ver o vídeo, e quando você para ver aquele vídeo, é impressionante. O Ministério Público já está em cima por conta das denúncias de abuso sexual que aquele homem tem cometido com mulheres que frequentam o seu gabinete. Agora, o que me chamou a atenção, ou o que me chama a atenção, é como que 25 mil pessoas conseguem adorar a um homem. Sabe por quê? Olha o que eu acabei de dizer. Este Jesus é o cabeça, o fundamento sobre o qual a igreja deve ser edificada. E mais, Jesus é o único caminho, verdade e vida, e não há salvação fora dele. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite? Ao olhar aquele vídeo, o que chegou à conclusão, vendo pessoas adorando o nome de Aldo Bertoni, e uma tal de Vó Rosa, eu acho, que era uma mulher que foi uma mulher que já morreu, mas a ideia é que o espírito dela, de alguma forma, traz orientação para as pessoas que estão naquela igreja. Crianças pequenas ensinadas a adorar a Aldo Bertoni. Elas cantam para ele, elas exaltam Aldo Bertoni, elas elevam o nome dele, colocando esse homem no lugar de Cristo. Queridos, para pensar comigo, quantas músicas nós cantamos essa noite, onde o nome de Jesus foi glorificado. Olha o lugar que nós colocamos, nós e todas as igrejas chamadas evangélicas, cristãs, o lugar que essas igrejas, que nós colocamos Jesus, o lugar exaltado, que é o lugar dele. Eu ouso dizer que essa igreja pode ser qualquer coisa, menos uma igreja cristã, porque uma igreja cristã tem como fundamento, Jesus é o cabeça sobre o qual a igreja deve ser edificada. É Ele que nós adoramos, é Ele que nós louvamos, isso é inegociável. Toda igreja que muda a verdade do Evangelho para satisfazer desejos humanos, de impérios humanos, perdeu a essência apostólica para o qual ela foi chamada. E aí, eu estou falando de Aldo Bertoni, mas poderia falar de tantas mudanças que acontecem no Evangelho de Jesus. E aqui eu falo rasgando mesmo com todas as letras, que eu tenho pavor dessa chamada teologia da prosperidade. Igrejas que só falam de dinheiro, igrejas que falam que o crente vai ser rico, que o crente não fica doente, que o crente não passa dificuldade, que o crente isso, que o crente aquilo. Nós não encontramos esse discurso dos lábios dos apóstolos. Nós não encontramos esse discurso quando você abre as páginas do Novo Testamento, dizendo que Jesus vai dar prosperidade e riqueza para todo mundo. Pelo contrário. Agora, queridos, uma igreja chamada evangélica, uma igreja cristã, tem como fundamento também que Deus chama todo homem ao arrependimento. Irmãos,
é condição sine qua non para relacionar-se com Deus, o arrependimento. É condição sine qua non para você se relacionar com Deus, você reconhecer a sua falência espiritual, a sua falência moral, a sua falência existencial, a sua falência emocional, e você se apresentar diante de Deus com arrependimento e fé, e falando: Deus, eu não consigo viver sozinho, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou um falido espiritualmente, e eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Isso que é arrependimento. É isso que é arrependimento. João Batista, que veio junto com Jesus, por assim dizer, abrindo o caminho para que Jesus pudesse trazer salvação para a humanidade, ele, toda vez que iria anunciar o Evangelho, a sua palavra era: arrependam-se, arrependam dos seus pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados todos os dias. Eu conheço os meus pecados. A minha mulher também faz assim, Cristo. Ela conhece muito dos meus pecados, convive comigo todos os dias. Deus conhece os meus pecados. Eu não tenho como não me relacionar com Deus, ou me relacionar com Deus sem falar: Deus, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoe, Senhor, me dá o teu perdão. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você insistir em caminhar com Deus sem arrependimento, você pode ser um frequentador de igreja, mas você não pode ser considerado um filho de Deus, porque filhos de Deus são aqueles que se arrependem diariamente das suas transgressões e dos seus pecados. Por isso, meu irmão, é condição sine qua non o arrependimento, e essa palavra de arrependimento tem que estar nos nossos dias. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa dos seus pecados pensados, das ações pecaminosas, das motivações caídas, das suas omissões. Quantas vezes nós pecamos por omissão? Sabemos fazer o certo e não fazemos, sabemos ajudar alguém e não ajudamos, sabemos estender a mão para alguém e não estendemos a mão. Agora, a igreja de Jesus, ela adotou um conjunto de verdades que são absolutas e inegociáveis, que formam os pilares da igreja. Qualquer coisa fora disso aqui pode ser chamado de instituição, de ONG, seja lá o que for, mas não vai ser a igreja de Jesus. A igreja de Jesus segue esses princípios. Um outro princípio que nós encontramos em Atos capítulo 2 é o princípio da comunhão, e essa prática foi muito interessante ali entre os apóstolos. Essa palavrinha comunhão significa ter em comum, ou uma união profunda. É interessante porque eu acredito que aquela igreja só foi capaz de viver unida porque o amor de Deus foi derramado sobre eles. Porque tem um detalhe: como viver unido sem amor? Imagina, não dá. Uma hora espeta, uma hora vai ter unhada, farpada, seja lá o que for, um com o outro. Se a igreja não for visitada, se o meu coração, se o seu coração não for visitado por esse amor de Deus, nós não conseguimos viver em união com o nosso irmão. É por isso, irmãos, que todos os dias, talvez nós tenhamos que fazer a oração, uma das principais orações, que seja: Senhor, derrama o teu amor no meu coração, porque se eu não te amar, eu não consigo conviver com você. Se você não me amar, você não consegue conviver comigo. Sabe por quê? Eu tenho muitas falhas, como eu já lhes falei. Eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos. Então, quando o amor de Deus é derramado sobre nós, nós passamos a ter condições de vivermos em comunhão uns com os outros. E essa é a vontade de Deus para a minha vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Olha que coisa bonita, o Salmo 133, o que nos diz? Como é bom e agradável que quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu quero ler essa última parte desse texto, o último verso do Salmo 133. Ali onde, pastor? Aonde há união, aonde há comunhão, ali, somente ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Sabe por que tem muito crente doente, deprimido, angustiado, muito crente que vive cheio de problema e não anda para frente nunca? Porque não consegue viver a experiência da união com os irmãos em Cristo Jesus. Queridos, interessante porque o salmista vai usar duas metáforas. Ele fala primeiro que essa união é como o azeite que desce sobre a barba de Arão, que desce pela sua gola. Essa imagem é a imagem da ordenação, da consagração de um sacerdote diante de Deus. Quando um sacerdote ele era ungido ao seu ofício, é derramado o óleo da unção sobre a vida dele, sobre a sua cabeça. Esse óleo descia sobre a sua barba, descia sobre a gola das suas vestes, refrescando o seu corpo, ungindo o seu corpo. E o salmista vai dizer que quando
há a união entre o povo de Deus, é como esse óleo fresco da unção que é derramado sobre o povo de Deus. Mas ele vai usar uma outra metáfora. Ele vai usar a metáfora do Monte Hermon. Esse ar fresco, é interessante porque quem conhece a geografia da Palestina sabe que ao norte da Palestina fica o Monte Hermon. O Rio Jordão, que é um rio que corta a Palestina, ele é formado pelo degelo do Hermon. O Monte Hermon fica coberto de neve o ano todo. E do degelo do Hermon desce um fio desse degelo que vem formando, por assim dizer, o Rio Jordão. É interessante porque nessa região do norte da Palestina vem uma brisa fresca, uma brisa gelada, por conta do fato do Monte Hermon ficar coberto de neve o ano inteiro. Sabe o que o salmista está dizendo? Da mesma forma que o norte da Palestina é alcançado por essa brisa fresca do Monte Hermon, quando nós temos comunhão uns com os outros, é como se viesse esse frescor de Deus sobre a nossa vida. É como se viesse essa renovação de Deus sobre a nossa vida. Eu queria que você pudesse entender uma coisa nessa noite. Essa unidade que Deus propõe para a sua igreja, ela é tão vital, porque ela pode ser terapêutica na sua vida. O que eu queria que você entendesse, pudesse entender, o Alexandre já falava isso aqui de certa forma de manhã, é que quando nós vivemos em união, numa comunidade de fé, quando nós conseguimos viver esse princípio da união, nós encontramos cura para a nossa alma. Eu acredito com todas as minhas forças que se você viver em união, muitos dos teus medos, muitas das suas lutas, muitas das suas angústias vão ser curadas dentro do teu coração, porque a comunhão dos santos é terapêutica e pode curar a sua alma. Agora, sabe qual é o problema? Lembra que eu falei do início? É um modelo. Viver como em Atos 2 não dá. Imagina eu todo dia na sua casa, comendo da sua comida, né? Você fazendo bolo e café para mim toda tarde, não vai dar certo. Não dá. Não dá para a gente viver na casa uns dos outros todos os dias. Se bem que se você me convidar para tomar um café à tarde, eu vou, amarradão, como a turma diz. Olha que eu vou, hein? Olha que eu vou. Margarete mora em Pena de Guaratiba, mas eu vou, viu? Então, é longe, porque eu vou repensar isso, que é longe pra caramba. Mas, irmãos, não dá para viver esse modelo. Eu sei que não dá. Mas você pode sair desse claustro que você vive. Você pode sair desse isolamento que você vive. Você pode fazer da sua vida, abrir um pouco mais essa ostra que é você, quem sabe, relacional, e começar a se relacionar um pouco mais com as pessoas. Quero dar umas dicas práticas para você. Sai um pouco de você mesmo. Abra a sua casa para receber alguém. Não precisa começar com um pastor, não. Chame um irmão, chame uma irmã, chame uma pessoa que está convivendo com você aqui. Passe essa barreira, esse limite que é o limite do domingo. Sabe qual é o limite do domingo? Irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe, excelente semana, até domingo que vem. Se encontre com alguém, esteja com alguém, abra seu coração para alguém, eleja pessoas para serem mais próximas de você, para você abrir seu coração. Eu te garanto, à luz das Escrituras Sagradas, que se você viver o princípio da comunhão, você vai encontrar cura para a sua alma. Agora, eu sei, esse aqui é um discurso meu, que eu já trago já há tanto tempo, falando sobre comunhão na igreja, e eu sei que é muito difícil romper, eu sei que muitas pessoas vão sair daqui, não queria dizer isso, mas eu sei que algumas pessoas vão sair daqui, e vão sair com a mesma proposta com a que entraram, voltar domingo que vem, e reencontrar com as pessoas aqui na igreja no próximo domingo. Não faça isso. Não faça isso. Conecte-se. Dê a mão para alguém. Esteja com alguém. Busque cura para a sua alma nos relacionamentos. Eu conversava ali atrás com o Gilvan e com a Ângela, e nós falávamos o seguinte: é impressionante como que Deus fala conosco e nos abençoa muitas vezes por meio de outras pessoas. Às vezes você está tão carente de um abraço de Deus. Pastor, Deus abraça através do outro. Deus beija através do outro. Deus fala pela sua palavra, fala o nosso coração e fala por meio da vida do outro. Por conta disso, em nome de Jesus, sai daqui hoje com uma proposta no seu coração de viver esse princípio, que isso se transforme em um absoluto na sua vida. E é interessante, porque o texto diz que eles tinham tudo em comum. E o texto fala mais, que eles viviam juntos também em oração. Irmãos, nós precisamos orar mais uns pelos outros. Olha, eu acredito, tá? É bíblico isso, eu acredito. Quando a gente tira os olhos da gente um pouco,
do nosso umbigo, né? Porque a gente é assim, né? Sou eu, meu umbigo, para mim, e sou eu, e você olha para você, você pede para você. Comece a interceder por alguém. Comece a pedir por alguém. Comece a clamar por alguém. Começa a se conscientizar da necessidade do teu irmão. Interceda por ele, porque o texto diz que eles tinham tudo em comum e estavam unânimes em oração. Gente, imagina o poder de uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Uma igreja que ora unida. Alcança as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Agora, a gente não pode viver isolado. A palavra de Deus nos chama para comunhão. Avançando um pouco mais, um terceiro princípio ou prática que eu vejo uma igreja saudável, é uma igreja, aquela igreja era uma igreja que temia ao Senhor. Uma igreja que temia ao Senhor. E aqui eu queria que você entendesse isso, esse temor é uma espécie de respeito reverencial. Sabia disso? Uma espécie de respeito reverencial. É justamente o reconhecimento de que você está na presença de alguém muito especial. Queridos, vou falar mais isso aqui um pouquinho, mas já entenda uma coisa. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. A presença de Deus está aqui nesse lugar. A vida do Espírito de Deus está fluindo aqui entre nós. Como que a gente deveria agir diante da presença do soberano do universo? Qual deveria ser a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa forma de falar diante da presença desse Deus? Eu gosto muito daquela experiência que João Batista teve ao se referir a respeito de Jesus, quando ele anuncia o Jesus que estava chegando. Ele dizia o seguinte: respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Olha a postura de João Batista para com Jesus. João Batista estava colocando Jesus no lugar que ele deveria estar, exaltado. E João Batista vai dizer: eu sou um pecador miserável, que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Queridos, sabe o que é isso? É um temor reverencial. É um respeito à presença de Deus, é um respeito a essa presença santa e soberana de Deus, e isso faz algumas coisas na nossa vida. Quando nós tememos de verdade ao Senhor, o que acontece é que esse temor, em primeiro lugar, ele gera em nós uma entrega. Interessante, porque estamos falando aqui de Atos capítulo 2, início da igreja. Vocês sabiam que nessa ocasião ali de Atos capítulo 2, até o capítulo 7, 6, 7, a igreja começa a viver um grande problema. Sabe qual foi o problema que a igreja começou a viver? Um problema socioeconômico. Por quê, pastor, que a igreja começou a viver esse problema? Primeiro, porque já era uma província ali achatada pelo Império Romano. Primeira coisa, certo? Se você não era um cidadão romano, você não tinha privilégio algum. Os impostos eram caríssimos. Mas em segundo lugar, muitos mártires surgiram nessa ocasião, nessa época. Porque é o seguinte: eles tinham uma ideia, um conceito de que Jesus voltaria muito em breve. Aquela igreja foi uma igreja que viveu na iminência, por assim dizer, na expectativa da volta de Jesus. Para eles, como Jesus havia dito que voltaria, essa volta seria muito breve. Sabe o que começou a acontecer? Os homens da igreja começaram a se lançar ao martírio, começaram a entregar a vida para o Império Romano, chegavam diante de César, diante das autoridades e confessavam a Jesus. Só que naquele contexto, aquele que não se rendesse a César, aquele que não adorasse a César e adorasse a Jesus, ou ia se transformar numa lamparina no meio da rua, né? Numa chama viva no meio da rua, ou ia para ser comido por leões nas arenas. Sabe o que esses caras faziam? Eles se lançavam ao martírio. Consequência, uma igreja lotada de órfãos e viúvas. Tanto é que em Atos capítulo 6, capítulo 7, o que você vê ali é a instituição dos diáconos para fazer frente a essa demanda que começou a acontecer na igreja. Muitas viúvas, muitos órfãos precisando de ajuda. E aí, queridos, o que me chama a atenção é que esses homens só se entregaram, só morreram por causa do evangelho, porque eles temiam a Jesus. Sabe o que eu queria que você e eu pudéssemos entender nessa noite? Se a gente teme a Deus, a gente entrega o que a gente tem de melhor. Se a gente teme a Deus, a gente se quebranta e se derrama na presença de Deus. A gente entrega a nossa vida para Ele, para servi-lo, para amá-lo, para estar na presença dEle. E mais,
Esse temor dessas pessoas fazia também com que elas vivessem constantemente preparadas. O Senhor pode voltar hoje, então deixa eu ficar preparado, porque o meu Salvador pode vir hoje me buscar. Irmãos, como que nós vivemos nosso dia a dia? Será que esse temor tem feito a gente viver uma vida preparada para a volta de Jesus? Ou será que a gente tem vivido uma vida displicente, desconectada, desorientada, longe da reverência e do temor que Deus espera de cada um de nós? Queridos, em nome de Jesus, viva hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Viva a sua vida no temor do Senhor, com essa reverência absoluta. E isso implica a sua forma de falar. Como é que você fala no seu local de trabalho? O que você fala na igreja é uma coisa, e o que você fala lá no mundo, lá fora, é outra? O que você fala lá fora? Como você se comporta lá fora? Como que os teus olhos se comportam lá fora? Será que você vive aquela síndrome da esquina da igreja, como um amigo já disse, né? O sujeito vive a vida toda torta a semana inteira, é um grosso dentro de casa, quando chega na esquina da igreja, dá o braço para a mulher, chega de braço dado, né, como se fosse um marido exemplar. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Graça e paz, Deus te abençoe, Deus é bom, aleluia. Tem gente que é assim, vive uma vida de hipocrisia a semana inteira, vive na hipocrisia, no erro, consciente, e domingo vem para a igreja pousar de santinho. Você precisa se arrepender se você faz isso. Você precisa se arrepender. Sabe por quê? Porque Deus é santo. E Deus exige santidade daqueles que o servem. Essa igreja vivia um temor reverencial. Pode ser hoje que nosso Senhor volte. Vamos viver na expectativa. Porque pode ser hoje. Porque tem um detalhe. Se Ele não voltar hoje, a presença dEle está do teu lado, está em você. Se Ele não voltar hoje, esse Deus que é santo está com você, está contemplando o que você faz, o que você vê. Entenda, não estou dizendo que Deus está como um tirano com uma flecha na mão, doido para cravar você no chão, doido para pegar você no erro e te arrebentar. Não estou dizendo isso. Deus é amor, Deus é graça, mas você precisa entender que esse Deus que é amor e graça, Ele também é um Deus de santidade, e Deus não negocia a sua santidade. Quero avançar. Essa igreja era uma igreja formada por gente generosa e fiel. Que coisa bonita. O texto diz que eles vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens, entregavam aos apóstolos para que eles pudessem compartilhar na medida que o povo ia ter necessidade. O texto não diz que eles vendiam tudo e entregavam indiscriminadamente, não. O texto diz que na medida que o povo ia ter necessidade, eles iam entregando aquela oferta, por assim dizer. Sabe por que isso acontecia? Porque Deus é generoso, irmãos. Deus é generoso. Eu olho para a minha vida, eu olho para a sua vida, conheço algumas pessoas aqui, e eu tenho visto a generosidade de Deus na nossa vida. Deus é muito generoso. Deus te deu vida, Deus te deu família, Deus te deu trabalho, Deus tem te dado saúde. Quanta coisa Deus tem te dado, e sobretudo, João 3,16 diz que Deus te amou tanto você, que Ele foi capaz de dar o seu único filho, seu unigênito filho, para que você não morresse, mas tivesse a vida eterna. Generosidade de Deus. Queridos, em nome de Jesus, aqueles que são de Jesus precisam exercitar a generosidade. Aqueles que são de Jesus precisam viver essa generosidade por uma questão muito simples. Se você tem o Espírito Santo em você, se você tem o Espírito Santo no seu coração, necessariamente essa generosidade precisa fazer parte da sua vida. Não tem saída. Como eu já lhes falei acima, agora há pouco, aquela experiência dos primeiros cristãos foi uma experiência de muita necessidade. A igreja de Atos foi uma igreja de muitas necessidades, mas também foi uma igreja que experimentou os milagres de Deus acontecendo por meio dos irmãos. Porque assim, né? Senhor, abençoe a Margarete, Senhor, ela está precisando de ajuda do Senhor, ela está com um problema financeiro. Não, tá, gente, só brinca, é só uma ilustração. A Margarete também está, né? É profético. Margarete está passando por um problema. Senhor, abençoe a Margarete, ela está precisando de ajuda. Abençoa a irmã, coitada da irmã, e tudo. Aí eu vou embora com dinheiro, também não é verdade não, tá, gente? Eu vou embora com dinheiro no bolso,
Eu vou embora com dinheiro no bolso, a irmã passando necessidade, com os filhos, cachorro, não tem filho, com os cachorros passando necessidade da casa dela, precisando de ajuda, e aí eu saio, estou aqui com dinheiro e não ajudo a irmã, e a irmã está passando necessidade, eu abençoo, eu dou a paz do Senhor, e a irmã está indo para casa com fome. Queridos, Deus é generoso, e Deus faz milagre, mas Deus quer fazer um milagre por meio de você. Deus quer usar você para abençoar alguém. Deus quer que você tire do teu tesouro, daquilo que Ele tem te dado, para abençoar alguém. Existe a generosidade, não tem saída. Uma igreja fora dessa realidade não é a igreja de Jesus. Pode ser qualquer outra coisa, como eu já lhes falei, menos a igreja de Jesus. E aí eu sei que esse ponto que eu vou bater agora, ele é delicado, é nevrálgico, mas eu preciso falar isso para você. No Antigo Testamento havia a lei. A lei dizia o seguinte: você tem que pegar 10% do que você, da sua renda, e você vai entregar. Você vai entregar para Deus, vai entregar ao sacerdote. E tem um detalhe, não é do que sobra não. Você vai pegar das primícias. O primeiro, o mais importante, você vai pegar e vai entregar. Não interessa se vai faltar depois. Não interessa se vai fazer falta. A lei manda. Você vai pegar 10% e vai entregar para o sacerdote, porque esse é de Deus. Essa era a lei. Sabe qual é o princípio do Novo Testamento? Que 10% que nada. Tudo é de Deus. É isso mesmo. Tudo que você tem é de Deus, meu irmão. Você acha que é seu? Você acha que é seu? Você acha que você tem o direito de guardar, de entesourar, de não compartilhar? Você não tem esse direito porque não é seu. Tudo é de Deus. O texto diz que eles vendiam suas propriedades e bens na medida que cada um ia ter necessidade. Agora, você acha que eu tenho ilusão de que você e eu vamos viver esse princípio do tudo é de Deus? No sentido de dar tudo? Se não é possível vivermos hoje a realidade do tudo é de Deus, entregar tudo para Deus, para suprir as necessidades dos irmãos, isso não é possível. Vamos encontrar um básico aqui então? Vamos encontrar aqui então pelo menos um chão para a gente começar a caminhar? Se eu não consigo entregar tudo, então, pelo menos, que eu possa estabelecer um mínimo para poder compartilhar com a obra de Deus. Queridos, em nome de Jesus, eu vou dizer para você o que eu faço na minha casa. Na minha casa, eu e a minha família, nós pegamos 10% de tudo o que a gente ganha e a gente entrega na casa de Deus. 10%. Ah, pastor, que isso? Vou pegar 10% do que eu ganho. Já não ganho muito. É porque tem aquele detalhe, né? Se o sujeito ganha pouco, ele diz que é pouco demais, vai fazer falta. Se ele ganha muito, ele fala, não, 10% de muito é muito. Então eu não vou dar 10% de muito, porque 10% de muito é muito. Aí o cara nunca consegue, né? Aí sabe o que acontece? Chega domingo à noite, cadê a caixinha que fica aqui? O jeito vem com o que sobra, o que não vai fazer falta, apenas para aplacar a sua consciência e acha que está aplacando a consciência de Deus. Queridos, em nome de Jesus, não dá esmola não. Deus não precisa da sua esmola. Deus não precisa do que sobra de você. Deus quer o teu melhor. E aqui eu falo com toda a autoridade de quem tem caminhado 5 anos com toda a integridade nessa igreja. Nunca meti a mão no dinheiro da igreja. Essa igreja tem conta própria. Essa igreja tem tesouraria. Essa igreja caminha com prestação de contas o tempo todo. Nunca botei um centavo do dinheiro da igreja no meu bolso. Porque da igreja é da igreja, o que é meu é meu. Eu ganho o salário da igreja fixo há 5 anos. Há 5 anos. Não boto um tostão no meu bolso. Falo com autoridade. Muitos da televisão não podem falar com autoridade. Porque metem a mão do dinheiro da igreja para comprar, fazer seus impérios pessoais. E vão prestar conta diante de Deus um dia. Agora, prova de Deus, não dá esmola não. Desse for de coração. Deus não vai jogar você no inferno. Não, escuta só. Deus não vai jogar você no inferno se você não cumprir o princípio do dízimo. Não vai. Mas Deus vai se alegrar. E o coração de Deus vai se encher de paz, de alegria, se você vier com coração e falar, Deus, isso aqui é minha atitude de adoração ao Senhor. É o meu culto ao Senhor. E eu estou dando, porque eu sei que tem gente que precisa disso aqui. Aí dê. Aí, e tem um detalhe, né? Aqui a gente não faz barganha com Deus, não. Não estou dizendo para você dar, porque você vai ser abençoado financeiramente. Não acredito nisso. Pelo menos da forma como é pregado aí fora. Não acredito. Agora,
ser participante da obra de Deus, abençoar aqueles que necessitam. Ah, queridos, isso não tem preço. É maravilhoso demais. Então, o princípio do Novo Testamento, tudo é de Deus. Quer ver outra coisa? Mais importante do que você dar alguma coisa para Deus é a consciência de que nada é seu, de que você é apenas um mordomo das coisas de Deus. E aí, se você é mordomo, seja um administrador exemplar daquilo que Deus tem dado para você. Seja. Isso envolve o quanto você gasta no seu cartão de crédito de uma forma irresponsável. Isso envolve o fato de você ficar o mês inteiro no vermelho no banco por comprar coisas que você não precisa. Como aqui a gente costuma dizer, né? O sujeito compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que ele sequer conhece. E fica vermelho no banco o mês inteiro. Isso é pecado, sabia? Sabe o que é pecado? Porque você se torna um administrador infiel do que Deus tem feito chegar nas suas mãos. Doutrina dos apóstolos, irmãos. Não é pastor André que está falando, não. É doutrina dos apóstolos. Por fim, aquela é uma igreja que crescia por meio do discipulado. Ah, irmãos. Ah, irmãos. Você não tem noção a bênção do discipulado na vida de uma pessoa. Você não tem noção. Discipulado, companheirismo e aprendizado. Sabe o que é o discipulado? É o caminho para o discípulo de Cristo crescer. Entenda uma coisa: o papel da igreja não é fazer convertidos, mas sim fazer discípulos. Quem converte é o Espírito Santo. Não é obrigação minha. Eu não tenho que estar preocupado aqui em pregar domingo à noite quantos vão se converter. Desculpa a expressão, isso é problema de Deus. Isso é problema do Espírito Santo de Deus. O meu papel como pastor é anunciar o Evangelho, é ensinar a palavra de Deus e discipular você, para que você cresça, para que você saia do lugar. Irmão, você precisa crescer. Você precisa crescer. Você não pode continuar. Eu digo não pode, você pode. Quando eu falo não pode, é porque não é bom para você. Não é legal para você. Você não pode continuar vivendo uma vida inteira de crente, de religioso, sem crescimento. O discipulado cristão consiste nesse aprendizado e companheirismo. Por meio dele, o cristão aprende a servir a Deus e se capacita para formar outros discípulos. Não tem jeito. Sabe qual deveria ser a sequência na sua vida? Sabe qual deveria ser a sequência na sua vida? Deveria ser essa aqui, ó. Você crê em Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você entra para uma comunidade de fé, você é batizado em cumprimento àquilo que Cristo mandou, e você é discipulado para formar outros discípulos. Esse deveria ser o ideal na sua vida. A pergunta que eu faço para você, responder para você mesmo, é a seguinte: você tem sido um discípulo de Cristo, que tem buscado crescimento e aprendizado e companheirismo, com o objetivo de formar outros discípulos de Jesus? Queridos, se não vivemos isso, estamos em pecado. E vou dizer por quê. Deus nos chamou para o crescimento. Se você não é discipulado, você não conhece a palavra de Deus. E você não consegue servir a Deus como Deus deseja que você sirva. Se você não faz isso, você não cresce. E se você não cresce, você não glorifica a Deus. E tudo que na sua vida que não glorifica a Deus é pecado. Porque Deus nos chamou para glorificar o nome dEle. Se a sua vida não glorifica o nome de Deus, se a minha vida não glorifica o nome de Deus, nós estamos cometendo pecado. Por isso, eu ouso dizer nessa noite que o não crescimento ou a estagnação é pecado. E se é pecado, tem que ser deixado. Tem que ter arrependimento, queridos. Tem que ter abandono dessa prática. Sabe qual é o desejo de Deus para uma igreja saudável? Para uma igreja viva? É que você, e esse é o desejo do meu coração, é que você pudesse daqui hoje, falando assim: eu preciso crescer, não dá mais. Eu preciso sair do lugar. Eu preciso frutificar, porque eu fui chamado para glorificar a Deus, e eu quero glorificar a Deus com a minha vida.
Sabe o que eu queria que acontecesse aqui hoje? Que você saísse daqui com um compromisso com Deus, sobretudo, de não permitir que a estagnação reinasse mais na sua vida. Que você buscasse alguém. Eu me coloco à sua disposição para ajudar você a crescer. Margarete está aqui, que é uma líder da igreja. Alexandre estava aqui. Cadê o Alexandre? Estava por aqui, está aqui. Marcelo não está aí, o Emilson está por aí também. Temos líderes na igreja. Moisés está ali atrás também, presbíteros da igreja. Procure alguém. Peça para ser discipulado. Peça para ser acompanhado. Peça para ser ajudado. É tempo de você acordar. Pastor, você está dizendo que se não acontecer, uma praga vai acontecer na minha vida, uma maldição vai acontecer sobre mim, uma coisa ruim vai acontecer. Nada disso. Nada disso. Apenas o bonde de Deus vai passar. O bonde do bem, né? O negócio de bonde é complicado, né? O bonde de Deus vai passar. O bonde do bem de Deus vai passar. A onda de Deus vai passar. E você vai ficar como aquele surfista que fica na praia. Eu não sou surfista não, mas a gente tem uma noçãozinha assim, né? Só de ver, né? Claro. Fica esperando a onda perfeita. E ela nunca vem. Quando a onda perfeita do tempo chegar, eu vou. Quando a onda perfeita das circunstâncias perfeitas chegar, eu vou. Quando a onda perfeita da pessoa chegar, eu vou. E você fica no lugar, esperando uma onda passar. E tantas ondas já passaram e você não foi. Você vai perder o privilégio de viver crescimento na sua vida. E você vai perder o privilégio de ser um discípulo de Jesus, que vive para formar outros discípulos. Irmãos, princípios de Deus para a nossa vida. Sabe qual foi a consequência disso na vida daquela igreja? O texto diz que, como consequência, sinais e prodígios começaram a acontecer na vida da igreja. Ah, irmãos, a gente não vive os princípios de Deus e quer milagre. A gente não vive os princípios de Deus e quer bênção. A gente não vive os princípios de Deus e simplesmente quase que briga com Deus porque Deus não abençoa. O texto nos diz que milagres e sinais eram feitos pelos apóstolos. O texto diz mais, diz que aquela igreja caiu na graça da comunidade. A gente não estende a mão e quer a simpatia do povo lá fora. As pessoas batem na nossa porta pedindo ajuda, a gente fecha a porta na cara delas e quer contar com a simpatia dos vizinhos. Aquela igreja contava com a simpatia do povo. E o texto diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Deus salvava e acrescentava na igreja para ser discipulada. Deus salvava e mandava para a igreja para ser discipulada. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. A igreja perfeita, modelo de igreja, não é a Saddleback, na Califórnia, do pastor Rick Warren. A igreja perfeita, um modelo exemplar, nós podemos encontrar em Atos 2, ressalvando mais uma vez, impossível vivermos na íntegra o que aquela igreja viveu, mas se adotarmos os princípios contidos ali, em Atos capítulo 2, de 42 a 47, e se nós trouxermos para a nossa realidade, dentro das nossas limitações, dificuldades sim, mas vivermos desejosos de cumprirmos isso na nossa vida, eu acredito que Deus nos dará uma igreja sobremodo excelente. Você quer fazer parte de uma igreja assim? Você quer fazer parte de uma igreja excelente, uma igreja bíblica, uma igreja que faça diferença, que seja abençoadora na vida de outras pessoas? Você quer isso para a sua vida? Se você deseja isso, vamos ficar de pé, que eu quero orar com você.